Fique agora com o resumo da novela turca Força de Mulher. Sirin acredita que os pais estão dormindo e vai até o ateliê em busca do celular de Sarp. Ela começa a procurar em todos os cantos. Enver a surpreende perguntando o que ela está procurando. Ele diz que aquela hora da noite ela revirando na oficina dele, então deve estar procurando uma coisa muito importante. Sirin disse que não conseguia encontrar alguns dos seus desenhos e achou que a mãe pudesse ter os deixado ali. Enver diz que os dois sabem o que ela estava procurando ali. Ati se levanta e pergunta o que está acontecendo. Enver diz que ouviu barulhos e a Sirin estava procurando os seus desenhos. Ati se pergunta por que os desenhos dela estariam na oficina do pai dela. Diz que já está tarde e manda ela ir para a cama. Sirin diz, tá bom, eu não estava atrás dos desenhos. Pai, me devolve esse celular. Ati se pergunta se Enver pegou o celular de Sirin. Sirin continua, e o que estava fazendo no meu quarto? Quem te deu permissão? Ati manda Enver devolver o celular dela e pergunta se ele está ficando louco. Enver diz que o celular não é dela, e então Sirin revela que é do Sarp. Surpresa, Ati pergunta a Enver por que o celular do Sarp está na casa deles. Enver diz que ela perguntou para a pessoa errada, porque o celular estava dentro do quarto da filha dela. Sirin diz que não quer falar sobre aquilo agora e se tranca no quarto. Enver diz que ela tem que dar uma explicação. Ati diz para ele ficar quieto, que ela vai cuidar disso. Sirin grita para a mãe que já disse que não quer falar disso agora e que amanhã elas conversam. Ati vai para o quarto com Enver. Ele diz que dessa vez não vai deixar passar e que a Sirin não pode se livrar dessa história sem lhe dar uma boa explicação. Enver diz que Sirin precisa ir para o médico. Ati não gosta do que ouve e diz, que médico? Médico de cabeça? A minha filha não está doente, ela só é frágil, muito frágil, e quando a barrar sair das nossas vidas, ela vai ficar melhor. Enver diz que toda vez que a Sirin fica frustrada, tenta cometer suicídio e os deixa sem saber o que fazer. Ele diz que a Sirin não pode ficar triste, não pode ficar brava, aquilo está errado, ela precisa de um tratamento psicológico e a Jali concorda com ele. Enver diz que de qualquer forma Sirin vai ter que explicar por que estava com o celular do Sarp, porque senão ele vai embora daquela casa. Ati pergunta o que exatamente a Jali disse sobre Sirin. No dia seguinte, Bahar diz aos filhos que a chefe cancelou a sua folga e ela não vai poder ir no bazar com eles. Nissan fica muito triste, pois muitos pais vão participar. Jali diz a Musa que não vai ao bazar com Borá. Musa volta a discutir com ela porque Borá contava com a presença dela e que ela ia fazer biscoitos para ele vender no bazar. Borá diz à mãe que não queria levar biscoito mesmo e pede para ela não ficar brava. Sirin se lembra de quando esteve no trabalho de Sarp e ele disse para ela que ia trabalhar na loja de um amigo que tinha equipamentos de escalada. Sirin disse que aquele era o seu sonho de infância e perguntou se ele escalava também. Sarp disse que um pouco, mas que parou depois que teve a filha. Sirin ficou com raiva ao escutar ele falar sobre a filha. Ela disse que não tinha a menor ideia de como começar a escalar ou o que era para fazer e que também não conhecia ninguém, e perguntou se ele podia passar o telefone dele para ela se ela precisasse perguntar alguma coisa. Sarp disse que não tinha problema e passou seu número para ela. Sirin levanta e age como se não tivesse acontecido nada na noite anterior. Enver vai direto ao ponto e diz que está esperando ela falar sobre o celular. Doruk vê Arif pintando algumas mesas e pergunta se pode pintar também. Bahar diz que eles precisam ir à feira. Arif diz que ela pode deixar as crianças, que não tem problema. Bahar diz que vai ser rápida, manda os filhos fazerem tudo o que o senhor Arif mandar e sai. Arif ensina Doruk e Nissan a pintar. Nissan fica olhando para ele e fala sobre o bazar beneficente que terá na escola. Diz que toda a família terá uma mesa para vender as coisas que fez, mas a mãe não conseguiu tirar folga. Arif diz a Nissan que até poderia ir, mas manda ela perguntar para a mãe antes, que ele só vai se ela deixar. Nissan e Doruk dizem que a mãe não deixam eles pedir nada para ninguém, nunca. Nissan pergunta se ele não pode ir sem falar nada para a mãe dela.
Doruk diz que vai ser um segredo deles. Bora mostra um livro de receitas para o pai, para eles fazerem biscoitos para venderem. Sirin diz ao pai que seguiu Sarp naquele dia, que estava na balsa na hora do acidente dele, que durante a briga ele derrubou o celular. Ela pegou do chão e ia devolver para ele quando tudo acabasse, mas ele morreu. Sirin diz que nem lembrava que estava com o celular, só percebeu quando chegou em casa. Enver diz que Sarp a gravou com aquele celular e pelo olhar dela no vídeo é bem óbvio que já se conheciam. Sirin diz que viu Sarp e foi atrás, então conhecia. Atice diz que sim, que Sirin disse isso. Enver pergunta por que ela não contou para eles. Sirin fica calada e Atice diz que ela lhe contou. Surpreso, Enver diz: sério? Então você sabia disso? E quando ela te contou? Atice diz que foi quando elas foram para o shopping recentemente. Enver se irrita e diz a Sirin: então você viu a morte do marido da sua irmã naquela noite, veio para casa como se nada tivesse acontecido e sentou para jantar com a gente? Sirin fica nervosa, diz que chegou tarde naquela noite e os pais estavam preocupados com ela. Sirin se recorda de como chegou alegre em casa naquele dia. Enver diz que se lembra desse dia. Eles comeram marmelada e viram um programa de perguntas. Enver fica olhando para Sirin por alguns segundos e sai sem dizer mais nada. Atice diz a Sirin que haja o que houver, que ela nunca conte para o pai sobre o que aconteceu entre ela e o Sarp, porque ele não vai aguentar. Jale diz a Sinan que não consegue ser mãe, que Musa vai ajudar Borá a fazer biscoitos para o bazar beneficente, mas ela não quer ir para casa e fazer biscoitos. Sinan diz para ela não ir então. Ele disse que não era um bom pai quando se casou, porque não era feliz e fazia tudo o que podia para não ficar em casa. Sinan diz que se divorciou, que não tem orgulho do jeito como tudo aconteceu, mas agora ele é um ótimo pai e todo o seu tempo livre é dos filhos. Sinan diz que não acredita que ela seja uma mãe ruim, mas sabe que é só um momento ruim e ela precisa conversar sobre isso. Atice diz a Enver que também ficou chateada, mas a Sirin já contou tudo. Enver diz que não acredita em Sirin, que sabe que ela está mentindo, que a cara dela na balsa não parecia que só ela o conhecia, parecia que o Sarp também a conhecia e ele tem certeza disso. Atice pergunta se Enver acha que Sirin não se importou com o que aconteceu, que ela estava totalmente em choque naquela noite. Depois, ela ficou deprimida e tentou se matar. Eles não sabiam o motivo naquela época, mas agora sabem e pede para ele não falar essas coisas para ela. Enver fica cada vez mais abismada ao se recordar de como Sirin agiu naquela noite e diz a Atice: foram 2. Ela comeu 2 marmeladas. Jale diz a Sinan que ama demais o filho, mas nunca vai conseguir fazer as coisas que o Musa quer que ela faça por ele. Ela sente muita pressão e constantemente fica se sentindo mal por isso. Sinan diz para Jale não se sentir mal só porque Musa faz isso e se ela acha que está errando em alguma coisa com o filho, que tente melhorar por ele, porque não precisa da aprovação do marido. Jale pergunta como. Sinan diz: homens que se casam com mulheres boas demais fazem muito isso. Eles tentam fazer as esposas se sentirem mal. Não dá bola, tá bom? Enquanto isso, Musa tenta fazer os biscoitos para Borá. Jale diz que ele não é uma pessoa ruim, que Musa é uma ótima pessoa, ama muito o filho, é um ótimo pai e também a ama. Sinan diz que ela não ama Musa de verdade e pergunta por que ela se casou com ele. Jale diz que foi por causa dele, porque estava brava com ele. Sinan gosta muito do que ouve. Atice pergunta onde Enver colocou o celular. Enver diz que o jogou no lixo.